Vamos. Hoje, então, a nossa aula de História, Religião, Libras e Inglês, no dia 14 de julho de 2020, em meio à pandemia que assola o Brasil e o mundo. Então, nós vamos resolver gravar e fazer o passo a passo dessa aula com vocês, até para que se torne, para que eu esteja mais presente, né, um pouquinho na vida de vocês. Então, hoje, Santo Antônio da Patrulha, 14 de julho de 2020, terça-feira. A frase que escolhi para hoje é essa de Henry Ford: o segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizá-lo. Nós temos hoje como rotina a oração, a chamada, que nós faremos a chamada de vídeo no final do dia, história, inglês e religião. O primeiro passo é a nossa oração. Então, para quem faz o sinal da cruz, pode fazer. Quem não faz, fica... vamos fazer só a oração juntos, né? A partir do momento que vocês virem esse vídeo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, a chamada a gente faz através da videochamada, no horário que está pré-estabelecido, às 18 horas. E agora vamos para a nossa aula de História. A nossa aula de História é uma revisão do que nós começamos a estudar em sala de aula, antes de começar a pandemia, lá nos primeiros dias de aula. Então, a gente estudamos um pouco sobre a pré-história, sobre os conceitos de povo nômade e sedentário, e sobre as primeiras cidades também. Então, a gente vai fazer uma revisão dessas aulas, uma revisão bem simples e rápida, e vamos entrar também no conteúdo sobre as civilizações antigas, sobre a origem da escrita, para a gente poder adentrar mais esse conteúdo, porque senão a gente fica com muita coisa pendente para retorno. Então, eu trouxe uns vídeos bem simples para vocês. Vamos assistir juntos. Há muitos milhares de anos, numa época denominada de pré-história, o homem tinha um modo de vida nómada, ou seja, não tinha um lugar fixo para residir. Como vivia essencialmente da caça e da pesca para garantir a sua sobrevivência, o homem primitivo era obrigado a deslocar-se, ora seguindo as manadas e assim poder abastecer-se de carne, ora procurando meios aquáticos onde pudesse capturar algum peixe para a sua alimentação. Ao longo das suas deslocações, o homem primitivo começou a perceber que em alguns locais as condições ambientais eram duras e noutros eram-lhe mais favoráveis. No inverno, as difíceis condições climatéricas obrigavam o homem a procurar locais abrigados, onde se pudesse proteger do frio e das tempestades. Em determinados lugares, esses abrigos eram grutas. Noutros lugares, onde essas cavidades não existiam, o homem via-se obrigado a construir cabanas com ramagens em locais com clima que permitia viver ao ar livre ou com ossos e peles de animais em regiões com climas mais agrestes. Nesta fase da história, o homem começou também a reconhecer que a vida em grupo lhe permitia sobreviver de um modo mais fácil. Por isso, desde muito cedo, o homem sentiu necessidade de se relacionar com os outros, de se unir para poder multiplicar a força necessária à execução dos trabalhos. Deste modo, o homem começou por se aglomerar em tribos e foi fixando-se à medida que ia evoluindo no conhecimento e na técnica. Um dos conhecimentos e técnicas que mais contribuiu para a fixação do homem foi a agricultura. Ao longo do tempo, o homem foi deixando de se deslocar de terra em terra e passou a fixar-se junto dos rios e dos outros cursos de água onde os terrenos eram mais férteis. Deixou assim a vida nómada e passou a viver uma vida sedentária, em comunidade,
Foi assim que surgiram as primeiras aldeias. Com os avanços técnicos e o aparecimento do comércio, as aldeias foram crescendo e exigindo um maior nível de organização. Foi na Mesopotâmia, região fértil situada no Médio Oriente, entre o rio Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades. Então, nós temos as primeiras cidades, né? Agora aqui, uma recapitulando sobre a crescente fértil e a Mesopotâmia, também sobre as primeiras cidades. Durante a Era do Gelo, os seres humanos passaram a ocupar regiões mais quentes, como a África e o Oriente Médio, principalmente em locais onde havia grandes rios para garantir as lavouras com canais de irrigação, aproveitando das cheias do rio Nilo, no norte da África, e os recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Os povos dominaram essas áreas que chamamos de crescente fértil. Chamamos de crescente fértil, pois a área ocupada é traçada uma linha imaginária que tem o formato de uma lua crescente, mas são essas áreas de maiores fertilidades da terra que deram origens ao Egito e à Mesopotâmia. Além da agricultura praticada nas margens dos rios, os seres humanos pescavam, utilizavam o rio para transporte de suas embarcações, utilizavam a água para consumo próprio e para a criação dos animais. Por causa do sistema de irrigação, as práticas agropecuárias desenvolveram em grandes proporções, surgindo as cidades. As primeiras cidades do Oriente Médio foram marcadas pela criação de diques e muros de contenção para que as enchentes não inundassem essas cidades. Os egípcios aproveitaram as enchentes do Nilo, que deixava a terra muito fértil. Assim, ao longo do rio Nilo, foram formando pequenos grupos de aldeamentos que chamamos de nomos. Na região da Mesopotâmia, os povos sumérios e acádios desenvolveram um sistema de drenagem de pântano para ter mais terras férteis. Foram eles que construíram as primeiras cidades como Eridu, Ur e Uruk. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos. Agora é um vídeo sobre a origem da escrita. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana,
cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e por isso adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Os primeiros registros gráficos surgiram. Então, por último, agora o Egito Antigo. É bem legal essa história. Gente, curtiram meu visual? Eu vim falar de um assunto que me empolga muito. Aí eu resolvi vir a caráter, né? Eu sou a Natália, gente, curtiram meu visual? Cientista, e hoje eu vim falar do Egito Antigo. Empolga muito. O Egito Antigo. Aí eu resolvi vir a caráter, né? Eu sou a Natália, sua aprendiz de cientista, e hoje eu vim falar do Egito Antigo. O Egito Antigo existiu há cerca de 5 mil anos no Vale do Rio Nilo, no Vale do Nordeste da África. A civilização egípcia foi uma das primeiras e mais ricas do mundo. Ela construiu pirâmides, templos, palácios e túmulos. Foi graças aos registros esplêndidos deixados pelos egípcios em entalhes e pinturas que milhares de anos depois, arqueólogos puderam reconstituir em detalhes o cotidiano dessa civilização. Esses registros só puderam sobreviver por tanto tempo por causa do clima seco do Egito. Imagina, gente, descobrir um mundo todo que existiu há milhares de anos. E não dá para falar da vida no Egito Antigo sem falar do Rio Nilo. Para você ter uma ideia da importância dele, os egípcios dependiam do Nilo como fonte de água e via de transporte. No Egito Antigo, as casas eram feitas de tijolos de barro e o chão era forrado de palha. Por causa do clima quente, as pessoas se vestiam com roupas simples, geralmente feitas com linho branco. As mulheres usavam um vestido que ia até o tornozelo e os homens usavam uma saia de linho, às vezes um colete também. Incrível, né? Não é à toa que o Egito Antigo foi uma das civilizações mais fascinantes do mundo. Para começar, eles já tinham um sistema de escrita por volta de 3.600 anos antes de Cristo, os hieróglifos. Os hieróglifos eram entalhados e pintados nas paredes, templos e túmulos. Eles também eram escritos no papiro, que é um tipo de papel que os egípcios usavam. Os egípcios adoravam vários deuses. Ra era o deus do sol do Egito Antigo. Cada cidade tinha os seus próprios deuses especiais. Em Tebas, por exemplo, Amon era o mais venerado. Com o tempo, os dois deuses foram unidos e Amon-Ra passou a ser o rei dos deuses. Outra divindade importante é Osíris, um dos deuses dos mortos. Muitos egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso era comum que pessoas importantes fossem enterradas com joias e riquezas. Vai que, né? Na
Na verdade, os egípcios de famílias ricas não eram exatamente enterrados, eles ficavam nas tumbas, dentro dos sarcófagos. Quanto mais decorado o sarcófago, mais importante era a pessoa morta. O sarcófago do faraó Tutankhamon, para vocês terem uma ideia, foi feito de ouro maciço. Mas não era só com joias que os egípcios se importavam na hora da morte, não. Eles também se preocupavam com os corpos. Sabe as múmias? Então, elas são cadáveres preservados com sal e outros produtos químicos. Fascinante, né? Agora vamos falar um pouco da história do Egito Antigo. O Egito já foi dividido entre Baixo e Alto Egito. O Baixo Egito ficava no norte, onde o rio Nilo deságua no mar. E o Alto Egito era no sul, que é onde fica a parte mais estreita do rio. Por volta do século 20 a.C., um rei chamado Menés uniu as duas partes e fundou a cidade de Mênfis, perto do atual Cairo, que hoje é a capital do Egito. A partir de então, os períodos do Antigo Egito se dividem em Antigo, Médio e Novo Império. O Antigo Império foi de 2575 a.C. a 2130 a.C. Foi nessa época que foram construídas as pirâmides e a Grande Esfinge. O Império Médio começou em 1938 a.C., quando o Egito foi unificado pelos governantes de Tebas. O Império Médio durou até 1630 a.C. Nessa época, o Egito se expandiu, mas também foi invadido pelos Hicsos, um povo asiático. Os egípcios só foram conseguir expulsar os Hicsos em 1539 a.C. Foi aí que começou o Novo Império. O Novo Império durou até 1075 a.C. e foi o período de maior poder e riqueza do Egito. O período do Novo Império acabou quando o Egito passou a ser dominado pelos assírios e os persas da Ásia. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, da Macedônia, conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo. Com a morte de Alexandre, começou a dinastia dos Ptolomeus, em 323 a.C. Foi nessa época que foram construídos o Farol de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria. Depois disso, o Egito foi invadido por romanos e muçulmanos. Sabe a Cleópatra? Então, ela é dessa época. Cleópatra foi uma líder tão poderosa que é conhecida até hoje. Os romanos só conseguiram derrotá-la em 31 a.C. Roma dominou o Egito até 30 a.C. No século IV d.C., o Império Romano se dividiu em dois. E o Egito passou a fazer parte da metade oriental, o Império Bizantino. Ai, gente, hoje a gente falou de um monte de coisa. Espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre o Egito Antigo, tanto quanto eu gostei de falar dele. Se você gostou, dá um joinha e segue o nosso canal. Até a próxima! Então, pessoal, essa é a nossa aula de história, né? Um pouquinho lá sobre bem o início, né? Lá na pré-história, sobre as primeiras cidades, sobre o Egito Antigo e também sobre a escrita. A atividade de história desta aula, vocês vão fazer uma lista do que vocês aprenderam hoje, depois de assistir esses vídeos, e o que vocês acharam mais interessante, tá? Agora vocês vão assistir 2 vídeos de sobre um de Libras e o outro em inglês, e também tem uma atividadezinha para eles, tá? Esse vídeo de Libras, ele é a temática da nossa aula de linguagens de hoje, né, de Libras e de inglês, é a temática da nossa aula hoje de Libras e inglês, né? Ela é